Senhoras, senhores, jovens, crianças, queridos irmãos no ideal espírita. Dando sequência ao estudo conjugado do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e o livro Vivendo o Evangelho de André Luiz, nós vamos estudar um pequeno trecho da introdução 2 e 3 que fundamenta esse texto, esse estudo. Então, nessa introdução 2 e 3, nós extraímos um pequeno pedaço, quando nos falar, Kardec vai nos falar sobre os saduceus. E ele explica que saduceus é uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Então, saduceus é uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio do de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade da alma, nem na sua ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Então, o que significa isso? Não criam na imortalidade da alma. Então, somos seres imortais. A morte não existe. Morre apenas o corpo. O espírito continua vivendo em outras moradas da casa do Pai. Então, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que morreu, acabou. Nem na ressurreição. A ressurreição, a reencarnação, já teve vários nomes na Terra. Avatar, vidas múltiplas, metempsicose, ressurreição. Então, era um nome que se dava à reencarnação. Então, não existe ressurreição, é o ressurgir dos restos mortais de um corpo que eu animei em vidas anteriores. Aquele corpo que eu animei em vidas anteriores, ao vir a falecer, ao vir a morrer, aquele corpo vai desintegrar. E os elementos físicos, os átomos físicos que compõem esse corpo, vai desintegrando, vai dar vida a outros corpos. O carbono que eu tinha dentro daquele corpo físico, eu tinha naquele corpo físico, formando esses átomos, vai dar vida aos vegetais. O oxigênio presente nesse organismo vai dar vida a outros animais. Então, tudo tem a sua utilidade. Tudo evolui. E é a forma da matéria evoluir, é isso aí. Enquanto ela está animando o meu corpo, ela está evoluindo conforme o meu nível intelectual. Ela vai melhorando, vai evoluindo. Certo? Quando esse corpo vem a falecer, essa matéria desintegra e vai dar vida a outros corpos. E, entretanto, esses saduceus criam em Deus, acreditavam em Deus. Então, apesar de não acreditar na imortalidade da alma, apesar de não acreditar nos anjos bons, na reencarnação, nem nos espíritos maus também, mas acreditavam em Deus. Então, não tinha, assim, essa... Contra Deus, eles não tinham nada, não. Eles acreditavam nesse Deus de bondade, nesse Deus de amor. Nada, porém, esperando após a morte. Então, eles não esperavam nada após a morte. Morreu o corpo, para eles morreu tudo. Morreu tudo, desaparecia. Só os serviam tendo em vista recompensas temporais. Então, só serviam, esperando após a morte, só os serviam tendo em vista recompensas espirituais ao que, segundo eles, limitava a providência divina. Então, eles não acreditavam na existência após a morte. Então, a essência da vida para eles era naquela existência, morreu, acabou. Morreu, acabou. O corpo morreu, acabou. Não ia, dali para frente, não tinha mais nada. Tudo era destruído. Assim pensando, tinha a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. É o que acontece com muitas pessoas hoje. A criança chega, o adolescente chega em uma escola de medicina e na primeira aula o professor de neurociências pega lá um bom livro, Arthur Guton, por exemplo, é muito usado nas escolas de medicina. E no primeiro verso desse livro fala o seguinte,
que o sistema nervoso central é o sistema que pensa, sente e controla o corpo. Né? A matéria não pensa, a matéria não sente, a matéria não controla o corpo. Né? Então, o aluno dali sai ali ateu, uma criança, um adolescente que aí frequentou uma evangelização espírita, uma evangelização na igreja protestante ou um catecismo na igreja católica, sai dali ateu e vai viver uma vida nesse ateísmo, acreditando só no sentido físico, tendo como satisfação apenas o sentido físico como objetivo essencial da vida. Então, hoje existe muito disso aí. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, morreu, acabou, e isso aí é um prejuízo muito grande. Quando nós temos a certeza que a vida continua, nós ampliamos o nosso horizonte de vida, nós começamos a pensar no bem. O bem que eu faço elimina o mal que eu fiz, é o bem que eu faço que vai eliminar as doenças. O homem sadio é aquele homem que vem vivendo, né, praticando boas ações, mãos limpas, há muito tempo. Por isso, hoje ele goza do privilégio de ter conquistado a saúde física. Certo? Agora, a disjunção celular ocorre em todos nós, porque tudo aqui na Terra que se cria para atender as nossas necessidades aqui na Terra tem uma vida útil, tem um período útil de existência. E vai desaparecer com o tempo e vai entrar nesse processo de disjunção celular. Mas o estado de saúde depende de cada um de nós. E a incredulidade nos leva a essa ignorância de achar que a matéria pensa, que a matéria sente, que a matéria controla o corpo. E não tem nada disso. Está totalmente. Um dia nós vamos rever esses livros. Esses livros vão ser revistos. Nós vamos pensar diferente em relação a essa situação. Prossegue Kardec nos falando quanto as escrituras atinham-se ao texto da lei antiga. Então, para eles, as escrituras, né, só falava para a matéria, né? Não tinha nada sobre coisas espirituais. O Velho Testamento, por exemplo, já que essa seita foi criada no ano 248 a.C., o Velho Testamento divide em 3 partes. Ele tem a parte moral dele, né, que retrata as leis morais da vida. Certo? Ele tem essa parte. Então, aquilo é verdade. Né? A parte moral que existe no Velho Testamento é o que precisava de ser visto. Moisés nos trouxe essa parte, os profetas da antiguidade, todos nos falaram dessas leis morais da vida, nos preparando para ser saudáveis. Mas tem ali também inserido os usos e costumes do povo judeu. Né? Então, esse uso e costume, né, se você der estudo de usos e costumes de um povo, para 50 mil pessoas, cada um vai falar uma coisa. Né? E tem ali as leis físicas, né, que atendia também esse povo, não matar, não roubar, isso é lei humana, certo? A lei divina está ali, a mensagem divina está inserida no Velho Testamento, mas junto dela, como nós já dissemos, está ali, né, os usos e costumes do povo judaico, né, do povo hebreu, e também as leis físicas. Não matar, não roubar, não desejar isso, não desejar aquilo, santificar o dia de sábado, isso é lei física. Por isso Jesus já sintetizou as leis, toda a lei e os profetas estão inseridas nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Né? Prossegue Kardec nos falando, era, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esses materialistas, esses deístas, esses sensualistas de hoje, são os mesmos daquela época, não evoluíram em nada. 2000 anos após Jesus e não evoluíram em nada. Acha que a matéria pensa, que a matéria sente, que a matéria controla. E matéria não pensa. Né? Há um autor disso aí. Em tudo há quem sente, há quem pensa e há quem controla.
Nós estamos aqui na Terra viajando em torno de 1.800 quilômetros por minuto e nós não vemos isso. E não é o acaso que faz isso, não. Tem quem controla essa nave que está viajando a 108 mil quilômetros por hora. Certo? Isso não é o acaso, não é o sobrenatural, não é um mistério. Né? O dia que foi descoberto que o Sol estava parado, que a Terra que estava viajando, né? Acabou com essa ideia de que isso era o acaso, que era o Sol que parava, que estava parado no Sol. Como já afirmamos anteriormente nos nossos estudos, Isaac Newton nos esclareceu isso já na ciência da Terra. Ele nos fala que toda vez que acontece um fenômeno que nós achamos que é milagre, que é mistério, que é sobrenatural, é porque nós não conhecemos a lei que rege esse fenômeno. Então, eram, como se vê, nos diz Kardec, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, se tornou essa seita, os saduceus se tornaram um partido político que constantemente oposto aos fariseus. Então, este texto é que nos dá embasamento para o estudo de André Luiz, referente a essa parte na introdução 2 e 3 do Evangelho. Que ele dá o título ao texto de adversário íntimo, né, como nós já dissemos, inserido no livro, o texto número 5, inserido no livro Vivendo o Evangelho. Que ele inicia nos dizendo que Jesus e Kardec, cada um na própria dimensão histórica, tiveram opositores implacáveis. Tanto Jesus como Kardec teve esses impostores, esses adversários, cada um na sua própria dimensão histórica, tiveram opositores implacáveis. Jesus teve os opositores, os doutores da lei, né? E Kardec também teve os opositores. É isso aí que André Luiz vai nos esclarecer. Jesus foi atacado pelos saduceus, Kardec pelos materialistas. Jesus foi atacado pelos saduceus, Kardec pelos materialistas. É a mesma coisa. Os materialistas do tempo de Kardec, meados do século XIX, são os mesmos materialistas do tempo de Jesus. Reencarnaram ao longo do tempo e não melhoraram nada, manteram a mesma posição. Com certeza é dessa forma. 1.000, 2.000 anos na nossa história, é muito pouco para que a gente promova certas evoluções. Espíritos mantêm um radicalismo muito grande por um período muito longo, apesar de ter uma intelectualidade muito avançada. Não quer dizer evolução. Ser inteligente, ser intelectual, na verdadeira expressão da palavra, não quer dizer que é espírito evoluído, não. Tem condições de fazer um curso de medicina, de engenharia, de outro curso qualquer, tem condições de entender de física nuclear, mas muitas vezes não são evoluídos, não. Jesus foi perseguido pelos sacerdotes, Kardec pelos religiosos intolerantes. Trocou só a vestimenta. A cabeça é a mesma. Né? Aqueles sacerdotes do tempo de Jesus ainda estão aí percorrendo os caminhos da vida na mesma condição, só acredita na matéria. Né? Kardec pelos religiosos intolerantes. Né? Jesus foi injuriado pelos escribas, Kardec pelos teólogos. Né? É os mesmos. Né? Muitas vezes é um grande escritor, mas não acredita em Deus. Não evoluiu não melhorou nada não. 1.800 anos, aí 2.000 anos no nosso processo evolutivo é uma pequena porção da eternidade. Como nos fala Edelbrando Lima, o tempo não existe quando realizamos um trabalho que nos empolga, e é por isso que na vida devemos caminhar com moderação, para que os passos tardos ou os extremismos da pressa não estraguem a perfeição da eternidade. Então, se nós quisermos mantermos num radicalismo ignorante, com certeza 1.800 anos não é nada, é uma pequena porção da eternidade.
Jesus foi ameaçado pelos fariseus, Kardec pelos fanáticos, não evoluíram, né? Então, o fanatismo é isso aí, né? É a ameaça às pessoas, às ideias novas. Eu sou assim, foi meu pai que me fez assim, ninguém vai modificar. O fanatismo nos leva a essa situação, certo? O homem deve modificar a cada dia, né? O homem deve modificar a cada momento, né? Amanhã pode ser melhor do que hoje, se nós estamos abertos a novos entendimentos, a novas situações, né? O fanatismo é isso aí. Muitas vezes nós passamos milênios defendendo as mesmas ideias, e nós vemos isso com muita propriedade nas reuniões mediúnicas. Espíritos de uma intelectualidade muito grande, mas não se modificaram ao longo dos tempos, defendendo ideias que eles já defendiam há milênios atrás, né? Jesus foi desafiado pelos doutores da lei, Kardec pelos mestres da ciência. Então, Kardec, né, foi extremamente tentaram ridicularizar Kardec de forma dura, mas ele passou por cima disso e fez o seu trabalho. É o que nós temos que fazer, isso, preocupar com o nosso trabalho, com aquela tarefa que nos foi confiada. E deixa o tempo esclarecer a esses nossos irmãos, ainda na fase de ignorância, fruto da brutalidade, fruto da ignorância, no caso, o desconhecimento. Jesus foi incompreendido pelos sábios, Kardec pelos intelectuais. É o materialismo dialético do final do século XIX, que estudaram profundamente para mostrar que o trabalho de Kardec estava equivocado. Kardec passou por cima, deixou a sua contribuição, cumprindo mais uma vez com a nobre tarefa que ele tinha pela frente. Então, a doutrina espírita hoje, né, ela oferece, hoje o Brasil oferece ao mundo a doutrina espírita, né, porque ela foi codificada, né, renascendo no Brasil, esse missionário a serviço de Jesus, que foi Allan Kardec, finalizou a sua codificação, né, as suas obras básicas, dando sequência ao trabalho que ele não tinha condições de fazer quando na pessoa de Allan Kardec. Então, hoje a doutrina está codificada, né, e vai nos servir de sustentáculo pela vida fora. Prossegue André Luiz nos falando que Jesus foi hostilizado na sinagoga, Kardec nos púlpitos. Então, modificou só o local, né? Esses materialistas, esse materialismo dialético com seus defensores, tentou ridicularizar Kardec de todas as formas, mas não conseguiu não, que Kardec estava preparado para executar a sua tarefa, e não para ir para o púlpito fazer defesas. Jesus foi torturado com espinhos, Kardec com agressões morais. Jesus foi injustiçado pelos juízes, Kardec pelos críticos. Então, tanto Kardec quanto Jesus, nenhum se sentiu injustiçado, mas eles tentaram injustiçar, né, esses dois missionários a serviço de Deus aqui na terra. O próprio Jesus nos fala: eu estou a serviço do Pai. E ele cumpriu com a sua tarefa, a tarefa que ele tinha pela frente aqui na Terra, né? Então, nenhum deles, nem Kardec também, sentiu em momento algum que aquelas críticas dirigiam-se a ele. Ele fez a defesa delas da forma que precisava de fazer. Na Revista Espírita, ou no livro Evangelho, ou no livro O que é o Espiritismo, ele fez toda a defesa que foi necessária. Quem aceitou a defesa dele, bem, quem não aceitou, aceitasse, né? Noutra oportunidade, eles aceitam, porque a realidade é essa. Nós podemos não aceitar a doutrina espírita um dia, mas um dia teremos de aceitar, porque é ela que é a nossa bússola, é ela que vai nos dirigir vida fora. Então, Kardec passou por cima e deixou, e cumpriu com a sua tarefa,
com a tarefa que ele tinha pela frente aqui nas duas existências que ele esteve codificando a doutrina espírita. De nossa parte, guardemos vigilância e fidelidade aos ideais, para que não nos transformemos por negligência ou arrogância em adversário íntimos da causa que abraçamos, recordando que Jesus foi traído pelo discípulo do Evangelho. Jesus foi traído pelo discípulo do Evangelho. E Kardec tem sido negado por aqueles que mais dizem honrar a codificação espírita. Honrar a codificação espírita. André Luiz finalizando o texto que ele deu, que ele embasou para o nosso estudo de hoje. Então, de nossa parte, no caso, André Luiz nos finalizando o texto, ele está dizendo: cada um de nós guardemos vigilância e fidelidade aos ideais que nós abraçamos, aos ideais espíritas, para que não nos transformemos por negligência ou arrogância em adversários íntimos da causa que abraçamos. Então, nós não podemos transformar em adversários daquilo que abraçamos. Apesar de Kardec nos falar que os maiores adversários que a doutrina espírita ia ter seria os próprios espíritas, por não querer estudar, por não querer estudar. O espírita tem o dever de estudar, e estudar constantemente, a doutrina espírita, para que ele não se torne um adversário da doutrina, adversário íntimo daquilo que nós abraçamos, recordando, como diz André Luiz, que Jesus foi traído pelo discípulo do Evangelho. O que mais acreditava nele traiu nele, porque ele achou que aquele reino de Deus ia ser implantado naquele momento, que Jesus ia usar de toda a sua força e cultura para, naquele momento, surgir o reino de Deus que todos esperavam. E aquilo não era para o momento. O reino de Deus já está dentro de nós, como afirma Jesus. O reino de Deus é uma conquista íntima de cada espírito ao longo de suas existências. E Kardec tem sido negado por aqueles que mais dizem honrar a codificação espírita. São muitos que estão aí negando aqueles que se dizem espíritas, mas que negam, mas que não honram a codificação espírita. E isso é o nosso dever, honrar aquilo que nós abraçamos, aquela filosofia que nós abraçamos. A filosofia espírita, certo? É a que vai ser a filosofia apoiada no Evangelho de Jesus, será a filosofia única que um dia prevalecerá na Terra. Que esse Jesus de bondade, que esse Jesus de ternura nos abençoe a todos. Que assim seja.